Começa agora mais uma edição do Jornada, com tudo que é destaque na Justiça do Trabalho. Todas as semanas fazemos uma viagem pelo Brasil, mostrando projetos e iniciativas que beneficiam toda a sociedade. No programa de hoje, vamos dar continuidade à série de reportagens especiais sobre os efeitos da crise vivida pelo país no mercado de trabalho. O que os empresários estão fazendo para não fecharem as portas e darem continuidade aos negócios. No quadro Direitos e Deveres, as dúvidas trabalhistas do dedetizador e do dono da empresa. Quem dá as respostas é uma juíza de Jundiaí, em São Paulo. Direto de Cuiabá, TRT de Mato Grosso procura trabalhadores beneficiados em processo coletivo ajuizado há 19 anos. 133 beneficiários têm direito a receber verbas trabalhistas. E direto de Brasília, você vai saber quais ações estão sendo planejadas para a Semana Nacional da Aprendizagem. Tudo isso e muito mais no nosso Jornada começa agora. O mercado de trabalho tem sido fortemente atingido pela crise econômica no país. O desemprego afeta milhares de trabalhadores em todas as faixas etárias. Mas o problema também atinge os empregadores, que precisam se virar para manter os negócios, mesmo com menos gente trabalhando nas empresas. Na segunda reportagem da série especial sobre os efeitos da crise no mercado de trabalho, você vai saber o que muitos empresários estão fazendo para não fechar as portas e o que diz a lei sobre demissões em massa e férias coletivas. Nunca se fecharam tantas portas. E não são portas quaisquer, são portas que geram emprego, oportunidades, que movimentam a economia. Um dos setores que mais sentiu a pancada da crise econômica no Brasil foi o comércio. Nesta avenida comercial em Brasília, se vende de tudo. E justamente por causa dessa variedade, quando uma loja fecha, normalmente está cheio de gente de olho no ponto. Mas desde o ano passado, isso não acontece mais. Em 2015, de acordo com a Confederação Nacional do Comércio, o Brasil perdeu 13% do número de lojas. Os pedidos de falência fecharam o ano com um crescimento de 16,4%, de acordo com dados da Boa Vista SCPC, Serviço Central de Proteção ao Crédito. O setor de serviços teve o maior número de falências, a alta foi de 40%. A fraca atividade econômica, a queda no consumo e os elevados custos atingiram em cheio o caixa do restaurante de comida japonesa do empresário Igor. O preço dos produtos começaram a aumentar, a gente sentiu que os clientes começaram a querer economizar, deixar de comer um pouco fora de casa. Sabendo que a crise não só continuou, como se intensificou desde o início de 2016, o empresário precisou reduzir gastos na compra de mercadorias e no quadro de empregados. 4 trabalhadores já foram demitidos. Reduzimos um funcionário de cada área, nós conseguimos tirar um sushi-man, uma cozinheira, modificamos o horário do atendimento, estamos trabalhando só com um atendente hoje em dia. E hoje em dia nós trabalhamos com 2 encarregados ao invés de ter um gerente e um subgerente, onde eles conseguem suprir a necessidade da loja. A gente teve que adequar o salário de acordo com a grade horária de cada funcionário. Antes de fazer isso, o empresário procurou saber se as alterações que ele queria fazer na loja não infringiriam as regras previstas na Consolidação das Leis do Trabalho. A primeira coisa que ele buscou entender foi a regra estabelecida no artigo 58 da CLT, a de que a duração normal do trabalho para os empregados em qualquer atividade privada não poderá ser superior a 8 horas diárias, desde que não seja fixado expressamente outro limite. Já a segunda foi compreender o artigo 468. Ele prevê que qualquer alteração de horário deverá ocorrer em comum acordo, sem resultar direta ou indiretamente em prejuízos ao empregado. A gente conseguiu se adequar à crise hoje em dia e conseguimos uma solução. Não é fácil, acho que não vai passar, não vai ser rápido, acho que ainda vai durar um tempo,
Mas, graças a Deus, está dando tudo certo. Lá na frente, caso seja necessário fazer mais alguma alteração no quadro de empregados por conta da crise, é bom ficar atento. O aumento da jornada do empregado e o acúmulo de função só são possíveis mediante compensação salarial. Se, em termos de jornada, o trabalhador superar a jornada legal que ele tenha, ou a jornada que seja delimitada por convenção, por contrato de trabalho, aquilo que é delimitado para ele como jornada, o que for superado, em tese é pago como hora extra. Um determinado empregado que cumpre as tarefas que a ele são inerentes e passa a trabalhar acumulando função com outra tarefa, nesse caso específico, há sim um acúmulo de função e ele teria direito a uma gratificação, a um valor a mais por estar acumulando funções. Nenhuma empresa pode reduzir o salário dos empregados. Essa é uma regra bem conhecida dos trabalhadores brasileiros e é o que diz a Constituição Federal. Está aqui no artigo 7º, inciso 6º, irredutibilidade do salário. Mas depois da vírgula, vem o complemento, salvo disposto em convenção ou acordo coletivo. Quer dizer, se os sindicatos dos empregados e os patrões concordarem, dá sim para reduzir os salários. A mesma regra também está prevista na Consolidação das Leis do Trabalho. O artigo 503 ressalta: é garantido o restabelecimento dos salários reduzidos em caso de força maior ou prejuízos devidamente comprovados. Nessas condições, as empresas em dificuldades financeiras também podem participar do Programa de Proteção ao Empregado, sancionado pela Presidência da República em novembro de 2015. A medida provisória, convertida em lei, prevê a redução temporária da jornada de trabalho, com diminuição de até 30% do salário. O governo pode arcar com 15% da redução, usando recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador, o FAT. Uma outra medida usada por empregadores para evitar ou retardar a demissão de parte dos empregados é dar férias coletivas. Elas podem ser concedidas em uma ou no máximo até 2 vezes anuais, desde que neste caso nenhum dos períodos seja inferior a 10 dias corridos. As férias coletivas devem ser comunicadas ao órgão local do Ministério do Trabalho com 15 dias de antecedência. Essas também são maneiras de evitar demissões em massa. No caso de uma demissão em massa, é preciso que o empregador faça uma convenção coletiva, ou seja, negocie com os trabalhadores uma contrapartida, alguma indenização além da indenização já prevista na legislação específica, para que dê um apoio àqueles trabalhadores na medida em que a demissão em massa gera um impacto social. Se gera um impacto social, vai gerar uma dificuldade maior para o empregado se reinserir no mercado. A Justiça Trabalhista considera a demissão em massa sem prévia negociação coletiva abusiva. Com esse entendimento, a seção especializada em dissídios coletivos do Tribunal Superior do Trabalho manteve a decisão que condenou uma fornecedora da Hyundai a pagar indenização compensatória e manter o plano de assistência médica a 295 trabalhadores demitidos em 2014. O motivo? A ausência de prévia negociação coletiva, exigida no caso de demissão em massa. A relatora do recurso, ministra Maria de Assis Calcin, explicou que não há norma que defina o conceito de demissão coletiva ou critérios que balizem esse fenômeno. Cabe à Justiça do Trabalho, assim, estabelecer parâmetros, buscando na legislação estrangeira, convenções e tratados internacionais um conceito que possa se adequar à realidade brasileira. José e mais 80 colegas foram demitidos da empresa onde trabalhava como agente de portaria em Salvador. A empresa fez uma negociação coletiva antes de fechar as portas. Enquanto não aparece uma oportunidade, ele está se virando como pode para garantir o sustento. A partir de dezembro eu fui desempregado, comecei a trabalhar como autônomo para me sobreviver. Aí fui ser camelô, desempregado, venho aqui em busca de emprego também, outra chance no mercado de trabalho. Vamos agora fazer um giro pelo Brasil para acompanhar algumas decisões de destaque. Uma trabalhadora que não podia ir ao banheiro quando queria durante o expediente será indenizada em R$5.000 por danos morais. Ela trabalhava na linha de produção de uma empresa de eletrônicos em Sorocaba e só podia fazer as necessidades fisiológicas quando um outro empregado assumisse o posto, o que às vezes demorava 1 hora. Para a Justiça do Trabalho, houve afronta à dignidade humana e aos valores sociais do trabalho.
O TRT de Mato Grosso do Sul negou recurso a uma vendedora da joalheria Vivara, demitida por justa causa. Ficou comprovado no processo que a empregada comercializava joias com clientes e as negociava com parentes no local de trabalho, sem a autorização da empresa, em benefício próprio. A quebra do dever de fidelidade e colaboração é motivo de justa causa para a rescisão do contrato de trabalho, de acordo com o artigo 482 da CLT. O TRT da 10ª Região determinou que uma empregada contratada pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares tenha a jornada de trabalho reduzida pela metade, sem perdas salariais, para poder levar o filho com síndrome de Down a terapias estimulativas. O desembargador que concedeu a liminar fundamentou a decisão a partir dos direitos trabalhistas, dos direitos da criança e do deficiente físico presentes na Constituição. Dentre eles, o artigo 23, que cita o direito do deficiente a uma vida plena, que garanta a dignidade. Daqui a pouco, no quadro Direitos e Deveres de hoje, as dúvidas de um dedetizador e do dono da dedetizadora. E ainda hoje, vem aí a Semana Nacional da Aprendizagem para estimular a contratação de jovens aprendizes. Nós voltamos em instantes. Chegou a hora do JT em Ação, com diversas iniciativas da Justiça do Trabalho. 102 mil revistas em quadrinhos da Turma da Mônica sobre o trabalho infantil foram distribuídas aos tribunais regionais do trabalho para utilização em ações de conscientização. Com o título Trabalho Infantil Nem de Brincadeira, o gibi reforça que as crianças devem brincar e estudar. A revista foi produzida a pedido do Programa de Combate ao Trabalho Infantil e Incentivo à Aprendizagem, coordenado pelo TST e pelo CSJT. O Centro Catarinense de Reabilitação recebeu a segunda etapa de uma doação de R$500 mil em equipamentos para 250 pacientes beneficiados com próteses, cadeiras de roda e estabilizadores. O valor é resultado de um acordo judicial firmado pela 5ª Vara do Trabalho de Florianópolis em um processo movido pelo Ministério Público do Trabalho contra uma grande rede de supermercados da capital catarinense. O TRT do Piauí realizou o Passeio pela Vida em Teresina. O evento faz parte dos programas Trabalho Seguro e de Combate ao Trabalho Infantil. O passeio reuniu centenas de pessoas de todas as idades que percorreram as ruas da capital piauiense de bicicleta. Os participantes doaram pacotes de leite em pó que foram trocados pelo kit do passeio, uma mochila com camiseta, boné e squeeze. Os alimentos vão ser destinados a instituições credenciadas no programa TRT Solidário. Conhecer direitos e deveres é essencial para uma boa relação entre empregados e empregadores. Hoje vamos conhecer as dúvidas de um dedetizador e do dono da dedetizadora. Quem dá as respostas é uma juíza de Jundiaí, em São Paulo. Veja só. Se houver greve de ônibus e se eu não conseguir transporte aí ao trabalho, esse dia pode ser descontado? Bom, Rodrigo, a legislação trabalhista não trata especificamente dessa questão. É certo que os empregadores têm encarado esse fato com bom senso, porque sabem que o empregado muitas vezes é pego de surpresa com essa paralisação no transporte público coletivo e ele realmente não tem como ir ao trabalho. Portanto, nessa situação, pelo menos num primeiro dia de ausência, o dia não deve ser descontado do salário do empregado. Todavia, é importante que o empregado consiga outros meios de se locomover até o serviço, porque na reiteração dessas ausências, aí sim pode surgir a oportunidade e o direito do empregador de efetuar o desconto no salário. Quais situações podem ser consideradas falta grave por parte do empregado? Bom, Juliano, o artigo 482 da CLT traz as figuras de justa causa. São 12 as hipóteses de falta grave previstas nesse artigo,
que são atitudes que o empregado pratica que podem dar ensejo ao rompimento do contrato de trabalho. Por exemplo, o ato de improbidade, que é algo que ele pratica e viola o patrimônio da empresa. Existe o abandono de emprego, existe o ato de mau procedimento, a insubordinação, a indisciplina. Enfim, existem várias hipóteses em que o contrato de trabalho pode ser rompido por culpa do empregado e elas estão expressamente previstas no artigo 482 da CLT. Se acontecer o imprevisto da empresa ser fechada, eu preciso repor as horas desse dia? Bom, Rodrigo, esse imprevisto a que você se refere seria a força maior. Ela vem prevista no artigo 501 da CLT como aquele evento com o qual o empregador não concorreu e o qual ele não tinha condições de evitar. Nesse caso, o artigo 61 autoriza que o empregador determine aos empregados a reposição dessas horas, no máximo 2 horas diárias, em uma jornada que não exceda 10 horas por dia, durante no máximo 45 dias no ano. E neste caso é necessária a autorização do Ministério do Trabalho para que possa ser feita essa reposição dessas horas que deixaram de ser trabalhadas. Caso meu empregado não siga as ordens, posso demiti-lo por insubordinação? Seria justa causa? Bom, a insubordinação é uma das figuras de justa causa prevista no artigo 482 da CLT. E ela ocorre quando o empregado descumpre uma ordem específica dada a ele. Porque também existe a figura da indisciplina, em que o empregado deixa de cumprir uma ordem geral da empresa. O empregado insubordinado, ele corre o risco de ter rompido o seu contrato de trabalho por justa causa. Ocorre que as decisões dos tribunais, elas exigem uma certa reiteração, uma certa repetição nessa conduta do empregado. Então, não é porque ele descumpriu uma ordem em uma única oportunidade que você já estaria autorizado a romper o contrato de trabalho por justa causa. Inclusive, você deve atentar para que essa ordem não tenha sido nem ilegal, nem imoral e nem o tenha colocado em risco, porque nesses casos ele não está obrigado a cumprir essa sua determinação. Todo trabalhador que tiver uma causa ganha na Justiça do Trabalho, reconhecendo o vínculo de emprego, deve se dirigir a uma agência do INSS para fazer a inclusão no sistema previdenciário. O alerta vem do TRT da Bahia, com sede em Salvador, já que muitos empregados que tiveram o vínculo reconhecido judicialmente deixam de procurar a Previdência e acabam demorando ainda mais para se aposentar. Muitos trabalhadores que têm o vínculo de emprego reconhecido na Justiça do Trabalho acabam retardando o recebimento da aposentadoria por não informar ao INSS. Para garantir esse direito, o trabalhador deve solicitar o cadastro desse tempo de serviço no sistema da Previdência Social. É importante que ele venha imediatamente. Ele já tem a sentença, já tem o resultado, já teve o reconhecimento do vínculo, ou se for o caso, o reconhecimento de remunerações. Ele já deve procurar fazer esse acerto para já ficar garantido, porque ele pode perder esse processo, essa cópia desse processo, o tribunal pode ter descartado o processo. Para solicitar o benefício, o trabalhador deve levar em uma das agências da Previdência Social a carteira de trabalho, a cópia do processo trabalhista e, caso a sentença tenha sido dada a partir de provas testemunhais ou por revelia, é necessário que o trabalhador comprove o tempo de serviço com documentos como contra-cheque, crachá e cartão de ponto. O juiz do TRT da Bahia confirma que as provas documentais só serão necessárias para o INSS se não constar no processo e sugere as maneiras de ter acesso à sentença. Se ele já trouxe isso para apreciação do juiz, tudo que está no processo ele pode fotocopiar
e levar. Ele não precisa de uma prova a mais. Ele deve buscar o seu sindicato para que o sindicato obtenha a cópia da decisão. Ele deve ter um advogado e pedir ao seu advogado cópia de todo o processo, fazer cópia física. Quando ele vem no atendimento especificamente, se já tiver tudo, já tiver ok, vai ser feito na hora. Se não, vai ser aberto a exigência que ele tem 30 dias para cumprir. Cumprindo essa exigência, esse cadastramento já vai ser processado. Para agendar um atendimento na Previdência, é necessário ligar para o número 135 ou acessar o site mtps.gov.br. Clique na aba Agendamento Previdência, Agendar, digite o código solicitado, selecione a opção CNIS, Atualização de tempo de contribuição e preencha o formulário para visualizar a data e horário do seu atendimento. No próximo bloco, direto de Cuiabá, a TRT de Mato Grosso procura trabalhadores beneficiados em processo coletivo ajuizado na Justiça do Trabalho há 19 anos. E mais, Núcleo de Aprendizagem se reúne no TST para definir ações da Semana Nacional da Aprendizagem. Nós voltamos daqui a pouco. Sempre às terças e quintas-feiras, o TRT do Rio Grande do Sul vai colocar na página do Facebook o significado de expressões jurídicas utilizadas na Justiça do Trabalho. O post de estreia fala sobre o termo reclamatória trabalhista. Curta e compartilhe. facebook.com/TRT4RS. Um processo coletivo ajuizado na Justiça do Trabalho em Cuiabá beneficiou 235 trabalhadores de um projeto que envolvia uma associação e a prefeitura da cidade há 19 anos. Agora, o desafio do TRT de Mato Grosso é encontrar 133 beneficiários que têm o direito de receber verbas trabalhistas reconhecidas em juízo. Reinaldo é uma das 235 pessoas que trabalharam no extinto projeto Faixa Azul, que consistia na cobrança de estacionamento no centro da capital. Os trabalhos foram executados pela Associação de Gerenciamento de Projetos e fiscalizado pelo município de Cuiabá entre os anos de 95 e 96. Essa associação, que é o motivo que eu desconheço, né? Ela teve alguns problemas junto ao município de Cuiabá, ela não deu andamento ao projeto, né? E as pessoas, né, que estavam ligados ao projeto, eles tiveram a sua rescisão trabalhista, né? Mas sem receber as verbas rescisórias. Em 1997, o caso veio parar na Justiça do Trabalho em Mato Grosso, depois que a associação e o município não assumiram os pagamentos dos valores referentes ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e a diferença nas verbas rescisórias. Desde então, a ação passou por diversas fases burocráticas e jurídicas. A demora para concluir o processo, ajuizado há 19 anos pelo Ministério Público do Trabalho após uma tentativa frustrada de acordo com a Prefeitura de Cuiabá, se deve aos vários recursos impetrados pelas partes. Outra questão que atrasou o pagamento foi o fato do município inserir os valores no sistema de precatórios. Dos 235 beneficiados, o Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso ainda procura 133 pessoas. No portal do TRT na internet ou por telefone, os ex-funcionários do Faixa Azul podem conferir se seu nome consta na lista. Após confirmar os dados, é só comparecer para receber o valor a que tem direito. Basta vir aqui na 5ª Vara do Trabalho, no Fórum Trabalhista de Cuiabá, com um documento com foto, CPF, RG ou habilitação, enfim, um documento comprovando que é ele mesmo. Não precisa vir com advogado, não precisa nomear um advogado, pode vir sozinho, comprovar que é ele, que ele vai sair daqui com o alvará na mão, já direto para ir no banco aqui mesmo, no TRT, e receber o valor que ele tem direito. E você lembra do Reinaldo? Aquele que conhecemos no início da reportagem? Ele já sabe o que vai fazer com esse dinheiro extra. Escrever para a poupança. A Justiça do Trabalho e instituições parceiras se preparam para a Semana Nacional da Aprendizagem. De 2 a 6 de maio vão ser realizadas atividades em todo o país para estimular o cumprimento da Lei da Aprendizagem pelas empresas. Assim, jovens aprendizes garantem uma renda e experiência no mercado de trabalho
sem abandonar os estudos. A Lei da Aprendizagem determina que todas as empresas de médio e grande porte contratem um número de aprendizes equivalente a um mínimo de 5 e um máximo de 15% do quadro de empregados. Podem atuar na condição de aprendizes jovens de 14 a 24 anos que estejam estudando. O objetivo é dar oportunidade aos jovens de ingressarem no mercado de trabalho, conseguindo assim experiência e qualificação profissional, além de tentar reduzir o número de trabalho infantil no país. Mas muitas empresas não estão cumprindo o que determina a lei. De acordo com dados do Ministério do Trabalho e Emprego, cerca de 32% do potencial de vagas foi atingido em 2015. Esse potencial é calculado com base no número de vagas de aprendizagem que poderiam ser geradas, caso houvesse o cumprimento da cota mínima estipulada pela CLT. A importância é conscientizar as empresas, os empregadores da função social que têm e do dever legal de contratar aprendizes, que é uma forma que a gente entende protegida de educação, de profissionalização e de inserção do adolescente no mercado de trabalho. Além disso, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, identificou que mais de 3 milhões de crianças entre 5 e 17 anos ainda são exploradas com o trabalho infantil no Brasil. Dessas, quase 2.800.000 têm entre 14 e 17 anos, ou seja, 83% dos jovens que trabalham ilegalmente poderiam estar na aprendizagem. Para tentar estimular as empresas a cumprirem a lei e ajudar esses adolescentes a entrarem no mercado formal de trabalho, a Justiça do Trabalho e entidades parceiras promovem pela primeira vez a Semana Nacional da Aprendizagem. As atividades foram definidas em reunião entre representantes do Tribunal Superior do Trabalho, do Ministério do Trabalho e do Ministério Público do Trabalho, além de várias instituições responsáveis por divulgar vagas e encaminhar esses jovens às empresas. Nós combatemos o trabalho infantil, nós combatemos todas as formas degradantes de trabalho, mas a própria Constituição ela assegura a aprendizagem como um direito desses jovens. Então, o nosso principal objetivo é a divulgação dessa lei e o seu cumprimento. Durante a semana, será lançado um vídeo feito especialmente para a internet, que mostra os benefícios da aprendizagem em linguagem simples. A importância é que nós conseguimos fazer com que as empresas cumpram a legislação e, de fato, coloquem o programa de aprendizagem dentro das suas instalações para que nós possamos fazer essa transição, né, da adolescência para o mundo do trabalho de uma forma em que não haja um rompimento traumático, seja da adolescência, com a entrada no mundo do trabalho sem experiência, sem um treinamento. Então, é necessário que nós tenhamos essa fase de transição. Também vão ser realizadas audiências públicas em todo o país, com o objetivo de orientar as empresas. Para o presidente do TST e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, ministro Ives Gandra Martins Filho, a discussão sobre o tema é de extrema importância. A aprendizagem realmente tem sido o caminho natural de se conseguir as três coisas, que a criança e o adolescente tenham o seu tempo de lazer, o seu tempo de infância, de adolescência normalmente vivido. Segundo, que possa estudar e, ao mesmo tempo, esse estudo ser levado ao mundo do trabalho na forma de aprendizagem. E o Jornada termina aqui. Muito obrigada pela companhia e até o próximo programa.